Grande guerreiro, Rui. Sensei, Kotaichi, tudo bem? E aí, meu querido, como é que você tá? Muito bom, agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pô, eu que te agradeço aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e por vir aí, né, cara, somar, enfim, compartilhar um pouco aí do teu conhecimento, enfim, de tudo que da tua vivência, né, da tua história. Lembrando aqui, galera, que o objetivo aqui das lives, né, cara, é sempre trazer pessoas que já compartilharam o tatame comigo, de alguma forma, ou eu ensinando, ou eu aprendendo, e pessoas que me inspiraram pelo trabalho delas, que eu admiro, e que eu espero que possa, de alguma forma, inspirar vocês também, somar para vocês aí. Então, obrigado, Rui, por estar aqui com a gente. Eu vou fazer uma apresentação tua aqui, e aí depois vou dar espaço também para você se apresentar. Mas vamos lá, Rui Marra. Ele vive mais perto dos pássaros do que com os pés no chão. Rui Marra já levou para passear em suas asa delta desde artistas como os músicos do The Police, o cantor Axl Rose e a cantora Lisa Stansfield, até líderes religiosos e políticos nacionais e internacionais. Ele próprio trocou o escritório de advocacia pelo voo duplo para ficar mais próximo da natureza, da família e de si mesmo. Rui acredita na capacidade ilimitada de evolução das pessoas com base no propósito, bem-estar, planejamento, pensamento sistêmico, sistemas complexos adaptativos e indicadores como neurotecnologia. Inicialmente morria de medo de altura e, para superar essa limitação, fez um curso de asa delta em 1980, ano que eu nasci, e tornou-se 2 vezes campeão brasileiro e recordista mundial de voos duplos de asa delta, mais de 30 mil voos. Ele é pesquisador em neurociência do comportamento pela UFRJ, medicina, né, Rui? Desenvolvedor de tecnologia de saúde, com pós-graduação em biopsicologia, coordenado pela doutora Susan Andrews, do Instituto Visão Futuro, e atualmente integra a equipe do Laboratório de Neuroimagem Avançada e Psicofisiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, com linha de pesquisa em regulação das emoções, tema que a gente vai falar aqui hoje também. Além disso, o Rui é autor e coautor dos seguintes livros: Decolando para a Felicidade, que foi o livro que me inspirou antes de eu te conhecer, Muito Além do Voo e Aprendendo a Respirar. Então, Ruizão, vou falar aqui o seguinte para você. Antes de mais nada, cara, é uma honra ter você como meu aluno. Eu já era teu fã muito antes de eu fazer o curso lá de parapente com o professor Márcio Pinto. Já era teu fã. E eu li o seu livro, O Decolando para a Felicidade, e foi um livro que eu lembro, cara, que mexeu bastante comigo, assim. As coisas que eu mais lembro foi que tu largou, assim, a advocacia para seguir um sonho mesmo teu e fazer as coisas que está conectado com a natureza mesmo, com as coisas que tu amava, e acabou dando super certo isso na tua vida. Isso foi na época foi uma coisa que me tocou muito. E você trazia no teu livro também muita coisa da filosofia, enfim, oriental lá. Isso também me cativava. E aí, cara, uma vez eu estava no gramado de São Conrado e eu lembro, cara, que eu estava treinando decolagem com parapente, estava sozinho treinando decolagem e eu lembro de ter te visto. E, porra, caramba, o Rui, eu já tinha me apresentado para você uma vez no quiosque, eu cheguei de entrão, eu tinha lido o teu livro, eu falei, pô, tudo bem, eu li o teu livro, não sei o que, apertei tua mão e tal. Aí você, porra, que legal, como sempre, porra, super, porra, simpático, humilde. E aí, cara, nesse dia no gramado, eu tava lá e você que chegou até a mim e você falou assim, cara, peraí, quando você for decolar, isso ficou marcado para mim, cara, e eu trouxe isso para o jiu-jitsu depois, para as minhas aulas, e depois eu fui buscar me aprofundar mais nesse tema.
E eu lembro que eu estava decolando e na hora que eu fazia a posição de corrida, eu corria, eu travava a respiração e corria com a respiração travada. E aí você falou, cara, peraí. Na hora que você olhar para o parapente lá em cima e que você for correr, corre fazendo a força, a tração, soltando o ar. E aí você me explicou o porquê disso, você vai falar um pouco disso hoje aqui. E eu lembro que isso, pô, ficou na minha cabeça. Eu falei, caralho, cara, é verdade, a parada teve um impacto. Você até chegou a comentar que tu treinava jiu-jitsu na época. E judô, e que na luta era a mesma coisa, que eu tinha comentado que eu era professor de jiu-jitsu. Enfim, esse foi o início do nosso contato lá. E depois você acabou, para minha felicidade, se tornando meu aluno e do André inicialmente lá no The Temple. E hoje está comigo no meu projeto aqui no Kotai Jiu-Jitsu. Então, cara, fala um pouco da gente, assim, faz a tua apresentação como você acredita e fala um pouco para a gente do teu início no voo livre. Tá, bom, primeiro eu quero começar agradecendo. Por que agradecendo, tá? O agradecer vem do latim ser acolhido, confortável e acolhido. E agradecer também, Kotati, a todos aqui, agradecer a todos vocês. Todos vocês. Agradecer significa que eu reconheço que o meu eu começa antes de mim. E o nosso eu vai se encontrar num lugar infinito com todos os corações e mentes unidos. Então, isso é agradecer. Então, é um conhecimento infinito das nossas relações. Entendeu agora por que eu agradeci? Valeu, Rui. Agradeço a você também, dessa mesma forma. Então, eu morria de medo de altura, né? Até hoje eu não sei por que eu comecei a voar. Foi em 1980. Eu tinha um amigo chamado Tavinho Penteado. O Tavinho falou, Rui, poxa, você podia começar a voar. Mas eu morro de medo, né? E aí, o meu curso deve ter sido o pior curso da história do mundo, eu acho. Assim, as pessoas aprendem a voar mais ou menos em 30 aulas, 20 aulas. Por exemplo, você, em quantas aulas você fez para voar? Eu fiz umas 20 e poucas aulas. 22, eu acho. Pois é. Eu fiz 320 aulas. Tá? 320 aulas. Então, eu sou a prova viva de qualquer pessoa pode tentar seguir o teu sonho, né, e tentar realizar. Eu morria de medo de altura. Realmente, se você me perguntar, Rui, mas por que você fez o curso? Não sei te explicar. E é bom você também não querer explicar tudo, né? Nem tentar explicar tudo isso que eu estou falando. E eu quero também deixar um agradecimento muito especial, porque a minha vida se divide em duas partes. Uma antes da meditação, eu comecei a meditar com o Kleber e com a Cris, né, que era ex-mulher do Kleber, meditação transcendental. Depois eu comecei a meditar com os monges da Nanda Marga. Tá? E depois tem uma terceira etapa. Foi quando eu comecei a participar do nosso grupo de pesquisa na UFRJ, liderado pelo professor e neurocientista Tiago Arruda Sanches. Realmente, a importância de um conhecimento e a filosofia no conhecimento ajuda bastante. Então foi isso o histórico do meu voo. Eu morria de medo de altura e levei uns 320 aulas para começar a voar. Entendi. E aí, cara, fazendo um paralelo, como é que foi o teu início no jiu-jitsu? Pois bem, eu tinha uns amigos, o Popô, né? O Popô, e não era o Popô, irmão do Pepe, não, era um outro Popô. E ele falava assim, olha, Rui, tem um senhor lá na minha academia, na nova geração, o professor Toco, né, que é meu irmão, foi quem iniciou no jiu-jitsu. Tem um senhor lá que ele treina e tem uma disposição. Por que você não começa a fazer jiu-jitsu? Eu já tinha uns 36 anos, né? E aí eu falei, vou lá então. Esse senhor que eles estavam falando é que a gente chama carinhosamente de tio Pedro, que era o professor Pedro Gama Filho. Uau! E aí foi o tio Pedro, né, que me ensinou o meu primeiro Ezequiel. Só tinha um detalhe. A gente só podia treinar com o tio Pedro uma vez a cada 15 dias. Por quê?
Ele ficava treinando 1h30 direto, com todo mundo, tá? A disposição dele era incrível. E ele tinha umas posturas tão fortes que era um old jiu-jitsu, né? Das cervicais. Então você acabava tendo uma chave cervical e demorava 15 dias para se recuperar e treinar mais ou menos de novo com ele. E o toco foi fundamental também na minha iniciação, assim, porque eu comecei eu tenho uma escola de parapente, formei mais de 1000 alunos de parapente, né? E aí eu comecei a perder a paciência com os meus alunos. E isso aqui não era muito visível. Eu falei, Rui, por que você está perdendo a paciência com os teus alunos? E aí eu falei, eu preciso fazer uma atividade que me lembre da dificuldade do iniciante, para empatizar com ele. E aí foi uma história parecida com quem você entrevistou na semana passada, que eu amei, foi o Zília. Gustavo Zília. O Zília, amei. E aí eu falei, não, eu vou começar o jiu-jitsu então. E olha, a paciência que vocês têm com a gente é incrível. E aí eu comecei a empatizar de novo com a dificuldade dos meus alunos, pelas minhas dificuldades também. Legal, Rui. Cara, voltando agora para o voo livre, cara, o que que você acredita que faz um bom piloto? Quais são as características que você acredita que fazem um bom piloto? Bom, a primeira é humildade. Humildade é muito importante. Permeabilidade para a vida. Pronto, a permeabilidade é importante. Eu nunca subo mais para voar, Cotайте. Eu sempre subo para entender a natureza. Eu costumo falar que o vento é o meu irmão mais velho, né? Então eu subo lá para escutar o vento, né? O que ele vai falar hoje comigo? E aí, essa permeabilidade é importante. Então, você compreender que quem vai decidir que você vai voar ou não, são 3 aspectos. Eu acabei montando um tripé de segurança, tá? Imagina, eu já voei com mais de 30 mil pessoas, sozinho já fiz uns 10 mil voos solos, né? Então a gente já somos 40 mil voos, né? E aí, eu falei, Rui, o que te faz seguro? Aí eu montei uma palavra, um tripé de segurança, chamada UMA. Começa com H. É humano que se divide em emocional e físico. O M do UMA, material, certificado e inspecionado. E o A, o ambiente, sustentável e propício. Então é um tripé de segurança que eu montei para fazer as minhas operações de voo. Então, se uma dessas coisas estão faltando, eu não vou. Ali é onde a gente é importante a gente lembrar que o homem não deve se preocupar, nem pode ocupar o pensamento. Senão a gente vai estar perdido no futuro e no passado. Boa, Rui. Eu ouvi uma frase, cara, uma vez, há pouco tempo atrás, falando de piloto de carro, né, cara? E falava que o que fazia um bom piloto era o timing para ele passar as marchas. Era o timing que ele tinha para dar o próximo passo. Como é que tu consegue ver essa analogia aí com o voo livre? Porque, para quem não entende, Rui, esse lance da temperatura, conseguir ser capaz de sentir a temperatura do ar para saber se, meu irmão, tem uma térmica ou não, você enxergar o relevo para entender, porra, tá balançando ali, é o momento ou não é. A galera não tem noção da complexidade que exige e do teu envolvimento, da tua conexão ali com o ambiente, né, cara? Então fala um pouco pra gente disso aí. Sim, bom, primeiro, a gente está falando então de um voo livre, onde você, por exemplo, tem que fazer distância, né? Às vezes você percorre 150, 200, 300 quilômetros, né? Então, essa unificação, você sentir com o todo, é muito importante. Só que vai chegando um momento que isso vai ficando tão assim, tão automático. Uma vez eu cheguei aqui no meu condomínio aqui em São Conrado, dentro da floresta, né? Eu estava chegando e encontrei um amigo meu. Eu estava caminhando, eu falei, peraí. Aí eu senti uma rajada quente entrando meia-noite ali. Eu falei, caramba, essa rajada quente essa hora está me indicando que deve estar entrando uma frente fria agora no Rio Grande do Sul.
Aí ele, você tá brincando. A gente abriu lá o WhatsApp, abriu o Indiguru, né? E tava ali. Frente fria chegando em Porto Alegre. Então você tem um estado de conexão com o todo e é como se fosse um índio, né? Eu me lembro, quando eu parei de advogar, né, e fui me dedicar ao voo, eu comecei a me sentir um índio, porque eu organizava as minhas tarefas mundanas antes e depois das frentes frias. Pô, muito bom, né, cara? Cara, e o que te levou a largar a advocacia? Conta pra gente assim, um pouco do que te levou a gerar essa chave aí. Então, a meditação, tá? A meditação foi fundamental. E, na realidade, eu não larguei, eu fiz um planejamento, né? Um planejamento onde foi muito engraçado. Várias pessoas têm chamados diferentes, né? Um é Jesus, Maomé, Buda. O meu foi um ET, Kotite. Um ET que fez o meu chamado. Foi o seguinte, eu andando no centro da cidade, eu já voava, né? Trabalhava no meu escritório junto com o Gabriel de Blasi, que hoje o sócio é o Paulo Parente. O nome do escritório era antes o escritório era de Blasi Marra, hoje é de Blasi Parente. E aí, andando no centro da cidade, eu já voava nos finais de semana, mas eu não tirava férias desde os 16 anos, que eu entrei na faculdade, até os 26, 27 anos. Já era campeão brasileiro? Não. Eu voava só de asa delta, né? E fazia os voos duplos nos finais de semana, com os amigos. E aí eu andando no centro, indo despachar no Distrito Federal, aí eu parei e falei assim, peraí, Rui, se um ET chegasse para você agora e perguntasse, Rui, por que você está usando a sua gravata? Eu falei, meu Deus, cara, por que eu estou usando essa gravata? Eu falei, porque os outros querem que eu use, não porque eu quero usar essa gravata. Então, essa metáfora do ET foi o primeiro sinal, junto com a meditação, que me fez me planejar para tocar outras possibilidades. Lembrando que, na época, só havia um piloto de voo duplo no mundo, que era o Casimiro, né? E não havia tantos movimentos de voos duplos. O Casimiro fazia 10 voos duplos por mês. Entendi. Não era um mercado ainda, né? Não era um mercado como desenvolvido ainda. Não existia. Então você foi um dos pioneiros, assim, para criar o mercado. Foi, então, o que acontece? Eu comecei a ser procurado pelos meus amigos, né? Rui, eu posso fazer um voo com você? E não existia asa de voo duplo na época. Então a gente tinha que voar com pessoas leves. Eu comecei a voar com um amigo do amigo, um amigo do amigo do amigo, até que eu voei em 93, 94, com o Stuart Copeland, o baterista do The Police, né? Entendi. E aí a MTV americana acabou fazendo uma pesquisa, Rui, fazendo uma reportagem assim, tem um advogado maluco que voa com as pessoas lá no Rio de Janeiro. E aí a parada começou a mudar. Aí começou um pouco, né? Eu tinha um sócio que era o Kiki. Esse Kiki era o master de todos. O Kiki, só para você ter uma ideia, quando a gente subia para voar duplo na Estrada das Canoas, o Kiki subia empinando a moto dele em todas as canoas, na Estrada das Canoas. E eu subia com o passageiro dele, né? E o passageiro dele morrendo de medo, assim, Rui, aquele é o seu piloto. Eu falei, você vai voar com o melhor, olha o que ele está fazendo ali. Né? Mas voltando, eu acabei... Quando você tem a paixão, o não vira um sim. E o tempo para de existir. Então eu falei, como é que eu posso fazer para as pessoas gostarem, chegarem mais perto disso? Você fica apaixonado, né? Então eu acabei pegando a lista dos guias do Rio de Janeiro, que não existia internet. Eu peguei a lista dos guias de turismo e eu tinha uma meta, voar com todos os guias de turismo do Rio de Janeiro. Uau! Uma boa estratégia. Eu voei com mais de 300 guias de graça, entendeu? Para mostrar que eu não era maluco. Né? Mas não acabou aí. Eu tinha uma namorada que era guia, a Ivone, né? Ela falou assim, Rui, vamos oferecer isso para os meus passageiros, né? Mas olha, a agência dela, Valpax, na época, tem até uma amiga minha, que é uma das donas da agência, está vendo, mas ela já sabe da história, né? O que acontecia? A Ivone falava com o motorista que estava lá no Corcovado, com um ônibus com 30 passageiros.
Azeitona, vamos passar em São Conrado 1h da tarde. Isso não tinha celular na época. 12:45 eu subia, aí eu via o ônibus da Valpax Azul fazendo a curva em São Conrado, lá da rampa você conseguia ver, né? Porque não tinha celular na época, lembra? A gente combinava com um dia de antecedência. Sim. Quando eu vi o ônibus da Valpax com 30 canadenses dentro, eu decolava com um amigo meu que não tinha medo de voar. E aí, eu voando, né? E essa amiga minha, né, a Ivone, falou assim, olha que coincidência, tá vindo um voo duplo ali. Mentira, tudo montado, né? E aí nós posamos, né? Muito criativo. Nós posamos, né? E aí ela falou, olha, quem quiser ele voa como se fosse a coisa mais normal do mundo. E não era. Resumindo, eu fazia naquela semana 30, 40 voos. Eu cheguei a fazer 200 voos por mês. Caramba, irado. Duplos, né? Muito legal, cara. Muito legal. Ah, não terminou ainda, não. Só um parênteses. Eu voltava do escritório de advocacia, eu tinha conseguido uma licença de artesão para montar a minha asa delta à noite em Copacabana, em frente ao Rio Otto, naquela feira de artesanato. E aí eu trocava o terno ainda, né? Montava a asa à noite, né? E aí vinham os turistas, né? A asa montada atrás, imagina, a asa tá montada aqui, né? Aí vinham os turistas e perguntavam assim, você posou aqui? Eu falei, não, eu levo as pessoas para voarem. Aí vinha outro turista, você vai decolar daqui? Eu falei, não, eu levo as pessoas para voarem comigo. Resumindo, foi uma outra ação, né, que quando você tem a paixão, o não vira um sim, e o tempo deixa de existir. E aí isso faz com que o tempo pare e você vá na sua meta. Muito bom, cara. E me fala uma coisa, cara, o que o voo livre, o que você pode trazer do voo livre para a tua vida, assim, que o voo livre te ensinou? O voo livre, ele me ensinou a trazer a mente mais para o presente. Porque, na realidade, o voo é uma armadilha para o presente. O jiu-jitsu é uma armadilha para o presente. Escrever uma poesia é uma armadilha para o presente. Andar pode ser uma armadilha para o presente. Atravessar uma rua é uma armadilha para o presente. Então, voar me ensinou a exercitar, né, e trazer a minha mente para o presente. Tem uma metáfora, mais ou menos assim, do indiano sobre a nossa mente. É mais ou menos assim, tá? Que a nossa mente é como se fosse uma carruagem puxada por 100 cavalos selvagens, transitando entre o futuro e o passado, entre o futuro e o passado. Então, o voo livre, ele traz essa carruagem, esses cavalos selvagens, né, para o presente. Muito legal. Cara, eu acho que os esportes que são conectados com esse lance do risco, né, Rui? Do risco de vida, que te coloca ali numa situação que realmente um erro pode ser fatal, ele potencializa muito isso, né, cara? Ele realmente ele tem ali tem uma característica especial, né, cara? É claro que a gente consegue trazer todas essas toda essa maneira de enxergar as coisas, a gente consegue trazer para diversas atividades. Mas quando você está em contato ali, está meio que de mão dada ali com a morte ali, né? Isso potencializa demais, né, cara? Muito, mais. E aí, Rui, de onde é que surgiu essa história da neurociência? Do nada entrou a neurociência na tua vida. Como é que foi isso? Então, não foi do nada. O que acontece? Inicialmente, quando eu levava o meu passageiro para voar, ele chegava na rampa e falava assim, não, Rui, eu vou correr. Isso, imagina, 200 pessoas por mês. Cotate, só 5% das pessoas corriam na rampa. Agora, o que significa não correr na rampa? Exatamente, explica isso, porque a galera que não sabe, para a galera entender a importância disso. Bom, para você entrar em voo, lá na rampa de São Conrado, ou em outra rampa, você tem que atingir a velocidade de 19 km por hora, carregando uma asa de 40 quilos, tá? Em 8 metros.
Se você não atingir essa velocidade inercial, e ainda tem que levar o passageiro, se ele parar de correr, a chance de você cair nas árvores é muito grande. É muito grande. E aí, você fazendo 10 voos por mês, tá, consigo gerenciar isso. 20 voos por mês, tá, 200 voos por mês, eu comecei a pensar, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Eu não vou conseguir continuar a trabalhar assim. E aí, em 95, me veio uma pergunta. Falei, o que está acontecendo aqui? Por que as pessoas falam que vão correr como uma metáfora na vida, né? E perdem performance lidando sob estresse? Foi aí que eu tive acesso à minha primeira pós. Foi a primeira pós no Brasil em biopsicologia, liderada pela professora Susan Andrews. Nessa pós, já em 96, a gente já teve conhecimento em fisiologia, neurofisiologia, estresse, e um conhecimento que já vinha com uma aplicação da Universidade de Harvard. Quer dizer, era um conhecimento já muito novo, até para os próprios fisiologistas aqui no Brasil. E aí eu desenvolvi uma pesquisa empírica com 2.000 passageiros. Eu queria entender por que eles paravam. Então eu medi o batimento cardíaco na rampa, avaliava a expressão facial em 96, a tarefa era correr na rampa, ele ganhava uma avaliação de 1 a 10, e na praia eu tinha um questionário sobre afeto positivo. Então eu acabei correlacionando a importância do afeto positivo na regulação das emoções. Cara, muito legal. Então, quer dizer, então tu procurou estudar isso para dar conta dessa situação que tu passava com os passageiros. Sim, sim. Mas eu tive também um DNA, e um exemplo, mais do que um DNA. Eu tinha um pai que era cientista e pesquisador e médico, né? Ele fundou, junto com o Dr. Renaud Alves, a primeira clínica da dor no Brasil. Meu pai tocava piano para os pacientes nos anos 70. Caralho, muito entendeu? foda. E uma mãe que é educadora e pedagoga. Então, qual era o modelo que eu tinha em casa? De estudar e servir o próximo, entendeu? Então eu acabei trazendo isso comigo, entendeu? Muito legal, cara. E de pensar com a tua própria cabeça, né, cara? Não pegar respostas emprestadas, né? Você, enfim, buscar as soluções para as coisas. Muito legal. Foi, mas agora eu vou te falar, Tati, assim, a minha ida, o fato de eu ter sido aceito no grupo de pesquisa do Dr. Tiago Arruda Sanches fez toda a diferença numa metodologia do conhecimento. Tá? Além das matérias que eu fiz na pós-graduação, entre elas, uma é um olhar de complexidade para a medicina. Mas a gente pode conversar depois sobre isso. Isso foi em que ano, Rui? Eu comecei a frequentar o grupo em 2014. Em 2014. Quando foi que você escreveu o teu livro, do Decolando para a Felicidade? Foi então... Eu nunca imaginei que eu fosse escrever livro nenhum, nem queria escrever, eu era muito preguiçoso. Foi quando veio um médico voar comigo, chamado Davi, eu não sabia quem ele era. Francês, né? Falei, prazer, Davi, prazer, Rui. O Davi falou assim, Rui, eu não gostei do meu voo nos Estados Unidos, né? Falei, não, Davi, meu voo aqui é diferente. Aqui eu costumo observar a questão da respiração, do batimento cardíaco. Ele não falou nada, ele falou, como você faz isso? Explicando da biopsicologia, das estruturas fisiológicas, né? Resumindo, depois de meia hora falando sozinho, eu falei, Davi, tem alguma coisa de errado aqui. Ou você trabalha com isso, ou o assunto está muito chato. Ele foi incapaz de falar quem ele era. A amiga dele falou assim, não, Rui, o Davi é um neuropsiquiatra, neurocientista de Carnegie Mellon, que veio lançar um best-seller mundial sobre estresse e ansiedade. E aí foi o Davi que falou assim, Rui, você tem que escrever um livro. Foi ele que me fez escrever esse livro. Pô, muito legal, cara. Baseado... Ele é o autor... Ele é o autor de Anticâncer também. Entendi. Depois disso, escreveu mais 2 livros. Depois eu acabei escrevendo o Muito Além do Voo com a Mara Loquet, que foi uma jornalista genial. A Mara, ela tinha que fazer uma pauta para o Globo News em pauta para voar. E ela estava morrendo de medo, né? Ela me mandou um WhatsApp, né?
Ah, eu tô com medo, quero voar e tudo. Mas já pela estrutura da narrativa do WhatsApp, eu tinha notado que ela provavelmente estava entrando em burnout, um estresse. Eu falei, primeira pergunta, porque se ela ia voar comigo, ela tinha que correr, né, na esfera, né? Falei, então, como a gente tem um mês, eu perguntei, como é que está a sua qualidade de sono? Ela falou, eu não durmo há um ano. Aí eu fui montando um programa por WhatsApp para ela, de regulação das emoções e de saúde, inclusive a parte nutricional, né? Resumindo, um mês depois, quando ela veio voar comigo, ela já estava dormindo bem, tinha emagrecido 10 quilos e correu super bem. E aí ela falou, Rui, vamos escrever um livro. Ela que trouxe a ideia de escrever esse livro, baseado nesse programa que a gente desenvolveu por WhatsApp. Legal. E o terceiro livro? O terceiro livro foi uma ideia da professora Mariana Lopes, da UFSC, uma cientista da UFSC, psicóloga. Assim, ela, junto com o professor Emílio Takase, do Laboratório de Educação Cerebral, eles me convidaram para escrever um capítulo. Então, foi dessa forma. Legal, legal. Cara, eu lembro, cara, que tu pode falar pra gente um pouco do que você faz na hora que você pega um passageiro, o que que você fala para ele? Porque eu, assim, vou compartilhar com vocês, assim, um, uma coisa que você me ajudou a fazer, que você construiu, e aí você vai... Na verdade, fala primeiro, que depois eu vou contar essa história. Como é que você faz para fazer com que o teu aluno ou o cliente que vai voar contigo, que ele consiga se acalmar para entrar nesse estado do flow ali, para Sim. realmente fazer todos os seus comandos. Tu pode dar essa... Claro. Beleza, fala aí. Para começar, eu comecei a estudar isso não é porque eu era bonzinho, não. É porque eu tinha que sobreviver com qualidade, né? E correr com segurança. E a pessoa sofrer menos do meu lado. Por quê? Eu vi um sofrimento, que é aquele sofrimento que eu tive. Então, eu fui experimentando algumas práticas, né, fundamentadas na ciência. A primeira foi, eu pedia para a pessoa fazer uma respiração diafragmática. Tá, funcionava. Mas em algum momento perdia um pouco de performance. Tá? E aí eu fiz uma pesquisa com 2 grupos. Um grupo, eu só dei as técnicas para decolagem, junto comigo. O segundo grupo, eu sugeri para que eles oferecessem aquela decolagem para um sonho delas, trazer uma intenção acima da vida delas. A gente chama de meta-intenção. Isso é muito potente, cara. Pois bem, o grupo que tinha meta-intenção, os resultados destacaram que esse grupo teve maior performance, menos sofrimento que o grupo que não tinha intenção. Mas não parou por aí. E um terceiro grupo, eu sugeri para que eles oferecessem esse voo para uma meta-intenção e trabalhassem uma respiração diafragmática. Esse terceiro grupo, assim, ainda foi, os achados, assim, destacaram que ainda foram os resultados superiores ao segundo grupo. O que eu aprendi? A importância de uma meta-intenção associada a uma prática fisiológica, onde não é só a respiração. Kotite, e quem está nos assistindo, hoje a gente vê várias pessoas muito geniais falando sobre respiração. Mas se você só falar de respiração, é como se você negasse uma integração chamada integração neurocardiológica entre o cérebro e o coração. Kotite, falar só de respiração é como se você chegasse em um carro, assumisse o motorista lá, a posição do motorista, e o acelerador fosse a respiração, tá? Você vai até acelerar, mas se você não tiver a intenção, você vai bater com o carro. Então, integrar a qualidade da intenção com a manobra respiratória adequada, entendeu? Faz com que você toque outras possibilidades. E foi pensando nisso, pegando nesse modelo que eu demorei uns 20 anos, que eu acabei desenvolvendo um programa chamado Respire Consciência, mas depois a gente fala sobre isso. Cara, muito bom. Vou falar primeiro de um episódio que eu estava com... Eu lembro que eu cheguei na academia, para dar aula, e, cara, eu tinha... Enfim, tinha acabado de separar meu casamento,
E a real é que eu estava arrasado. E eu lembro que a gente estava alongando e eu não estava dando conta da emoção que eu estava. Eu estava muito triste, meu irmão. Eu estava já quase chorando no meio do tatame. E aí eu lembro que naquele momento, assim, cara, a gente alongando, eu levantei, aí olhei para todo mundo assim, cara, e eu bati o olho em você. E aí eu falei, Rui, preciso de ajuda. Eu lembro bem. Cara, não tô dando conta aqui, tô num episódio aqui que eu tô muito triste. E será que você tem algum exercício para a gente fazer aqui para regular essa emoção? E aí eu lembro que você colocou a gente para fazer um círculo, todo mundo botando a mão um no ombro do outro. Quem tinha que se emocionar, se emocionou. Você guiou um exercício. Bom, Fala mas aí. num pé só, lembra? Num pé só. Bom, Exatamente. vai lá, continua. Cara, e eu lembro que aquilo ali, quem tinha que se emocionar, se emocionou. Foi uma experiência que para mim foi boa, foi muito confortante para mim saber que eu com meus alunos eu tenho abertura para dividir, para mostrar quem eu sou sem precisar ficar numa posição de enfim, como se, enfim, tô ali como só professor e mestre. Mas, enfim, e aquilo ali, cara, vocês me deram muita força, foi uma experiência muito bacana, um exercício que você guiou. Então, o que eu queria, cara, te pedir, se você pode explicar para a gente um pouco de como funciona essa metodologia tua. Tá, vamos lá. Primeiro, eu sou muito grato ao Instituto Reação, liderado pelo professor Flávio Canto, pela Leriana, né? Onde eu tive a oportunidade de começar adotando 6 atletas. Depois de 6 atletas, o professor Flúvio Meata, que foi professor da seleção brasileira, falei, Rui, tu não faz um trabalho com os outros atletas? Eu comecei trazendo um trabalho até com atendimento de 60 atletas por noite, desenvolvendo as dinâmicas e os atendimentos com biofeedback. Então, lidar com pessoas em áreas de vulnerabilidade, tá? Isso me ajudou demais, cara, demais. Me ajudou demais. Tá? Vamos lá. O nosso corpo ele tem uma informação. Nossas células, os seres vivos, unicelulares, ou seres mais complexos, nós temos um princípio de sobrevivência chamado homeostase. O que é homeostase? Estas células são soldados da sobrevivência. Seja o que for, se mudar a temperatura agora aqui, nos meus bastidores vão ocorrer reações fisiológicas para tentar equilibrar a minha temperatura. E eu não vou estar consciente exatamente disso. Isso é homeostase. Só que tem um neurocientista português chamado Antônio Damasio. O Antônio Damasio, ele traz a seguinte questão. Nós temos 2 tipos de homeostase, duas qualidade da homeostase. A primeira é sobreviver. Essa a maioria dos médicos conhece. A segunda é a qualidade da sobrevivência, que está surgindo agora com os cuidados integrativos e paliativos. É esse olhar integrativo, ou seja, quando eu pedi para vocês ficarem num pé só, eu comecei a deslocar a atenção de vocês daqueles soldados da sobrevivência para uma prioridade. Qual era a prioridade? Ficar em pé. Então, aquela emoção secundária que estaria, né, te afetando, ela passou para segundo plano. Perfeito. Então, a gente trabalhou com essa... E depois, a gente trabalhou o desequilíbrio, lembra? Sim, de todo mundo estar se apoiando e acreditar um no outro, no equilíbrio. Também. Mas, na realidade, eu estava percebendo a sua face, entendeu? O quanto que os bastidores estavam funcionando com você. Quando eu aumentei o desequilíbrio, eu percebi que a sua face alterou e ficou mais suave. Falei, agora está começando a fazer efeito no Kotai. Tá? A gente fez um deslocamento da atenção. E depois, a sensação de estarmos juntos, a gente acaba produzindo um neurotransmissor chamado ocitocina. Antigamente, os cientistas achavam que só as mulheres produziam ocitocina. Os homens também produzem.
te deixam com uma sensação de felicidade e mais resistência. Essa é a base do meu trabalho. Então, eu monto teatralizações junto com padrões respiratórios, expondo a pessoa aquelas teatralizações de formas diferentes, onde a gente aprende a modificar essas interações fisiológicas. Lembrando, a gente tem um mantra. Qual é o mantra? Estados cerebrais alteram estados fisiológicos. Estados fisiológicos alteram estados cerebrais. Então, o foco do nosso trabalho é trazer autonomia para a pessoa. Não é só fazer um trabalho que é importante, um trabalho de narrativa, ou um determinado trabalho pedagógico, e você dissocia a vida dela. Então, por exemplo, eu dou treinamentos para algumas pessoas para elas trabalharem essa integração andando de moto, entendeu? Para que perdure esse novo caminho cerebral. É assim, essa é a base. Muito bom, muito bom. E eu lembro que, cara, você sentir que, enfim, tá todo mundo junto ali, se apoiando, isso aí também para mim foi fundamental naquele momento. E aí eu vou te contar uma outra coisa que eu também aprendi contigo, e aí depois eu vou explicar, mas vou perguntar também mais ou menos como é que funciona. Eu estava dando aula de surf para o meu filho. Quero que você explique, na verdade, né, como é que faz isso. Vou tentar. E aí, cara, eu lembro que tu já tinha me falado algumas coisas a respeito da intenção e de você mudar realmente esse lance do conectar com o que tu sente também na intenção e tudo mais. E aí o meu filho, cara, chegou um momento que ele não estava querendo pegar onda, porque ele estava na minha prancha, a prancha dura, e ele estava com medo. Ele já tinha ficado em pé várias vezes. Mas, pô, ele estava sem surfar um tempão. Quando a gente voltou, ele pegava a prancha e ele ficava com a mão na borda. Ele ficava até em pé, mas com a mão na borda, com medo de cair. Aí o filho, solta a borda, vambora, vai. Aí ele, papai, tô com medo. Aí eu peguei ele uma hora assim, né, cara? Aí abracei ele assim em cima da prancha. Eu falei, filho, fecha o olho agora. Aí ele olhou para mim assim. Falei, fecha o olho agora. Então, eu quero que tu feche o olho, eu quero que tu lembre de um momento muito legal na tua vida. Que aconteceu alguma coisa muito legal na tua vida, mas eu não quero que tu fique no momento. Eu quero que você sinta qual foi a sensação que você teve naquele momento. Tá conseguindo sentir? Aí ele com o olhinho fechado fez assim, aham. Aí eu falei, tá bom, então agora quando tu pegar a onda, vai lá e mete bronca, com coragem, vai. Eu empurrei ele, cara, ele pegou, levantou, foi até a beira em pé. E aí foi incrível, assim. Eu falei, e aí, funcionou? Aí ele, amarradão. Sim. E eu lembro, cara, então, fala aí, conta um pouco disso aí pra não, gente. fala que eu quero estar mais... Foi... E aí, enfim, isso aí eu peguei de você. Então, cara, me conta aí um pouco dessa mecânica, né? Não, ela é simples. O que acontece? Lembra que nós temos estruturas fisiológicas, né, responsáveis pelas nossas adaptações. Elas têm sensores que vão monitorando o que você sente com o ambiente externo o tempo inteiro. Então você tem um hub no cérebro entre a ínsula cerebral, a amígdala, né, e o hipocampo, e eles vão sentindo como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou me sentindo. E se ele está com muito medo, ele vai automaticamente, através de conexões com o coração, ele vai alterar o seu batimento cardíaco. Porque eles estão conectados exatamente com as células marca-passo do coração, chamado sino atrial. Nódo atrial. E aí, e atroventricular. Então, quando você altera o seu pensamento e o seu sentimento, automaticamente você vai alterar o funcionamento dessas estruturas. Inclusive, isso vai impactar na qualidade do movimento. Então, por isso que quando você trouxe essa sensação, ele acessou aquela memória, a amígdala cerebral diminuiu o tamanho e permitiu para que ele se movimentasse. Basicamente é isso. E o meu professor e mestre, Tiago Arruda Sanches, tem, dentro da máquina de ressonância funcional, experimentos muito interessantes com isso. Maneiro, muito legal, Rui. Mas, enfim, obrigado, porque isso aí foi uma coisa muito bacana e que hoje eu aplico, assim, eu tento trazer também para o jiu-jitsu, para os meus alunos, enfim, tudo mais. Mas é teu.
Não, não, não. Não, isso é Quer do dizer, coletivo. veio de você. Uhum. Rui, fala pra gente o seguinte, cara. Pô, você com essa quantidade toda de voo, com essa quantidade toda de experiência que tu teve lidando com um esporte que é um esporte que, cara, inevitavelmente tem coisas que a gente sabe que a gente não tem o controle. Então, assim, existe possibilidades pequenas, remotas, mas de você ter que dar conta de uma situação bem difícil. Conta para mim a situação mais cascuda que tu já passou no voo livre. E Tá, como eu tenho você duas. foi, e como você resolveu ela? Porque tu tá aqui, meu irmão, então tu resolveu. Bem, bom, então, nesse decorrer desse tempo, né, eu não vou falar perdi vários amigos. Vários amigos nossos do voo já morreram. Assim, como eu era daqui brasileiro, então vários campeões de outros países morreram, inclusive o PP. Então, mais de uns 30 amigos meus já morreram em condições bem ruins, né? Eu tenho dois eventos que eu posso falar. Um é no voo e o outro é fora do voo. Que talvez, se a gente continuar o nosso bate-papo hoje, eu posso falar que foi um evento bem desafiador, tá? No voo, eu estava numa competição na Suíça, né? E eu estava voando um protótipo. O protótipo era um equipamento que ele não é certificado. Então, é como se fosse uma Fórmula 1, mas ainda com protótipo. Naquela época, nos campeonatos, 2 a 3 amigos morriam por campeonatos mundiais. Tá? E aí, nesse campeonato mundial, eu acabei me colocando num vale na Suíça, e o vento começou a acelerar, e quando eu olhei para trás, sabe aquela rede de alta tensão, assim? Como se fosse uma tela de alta tensão, cobrindo todo o vale? E eu comecei a andar para trás, em direção à rede de alta tensão. Quando eu falo andar para trás, inicialmente eu estava uns 200 metros, eu cheguei a ficar a 1,5 metro dessa rede e escutando aqueles estalos, sabe aqueles estalos? Sabe quando você já viu aquela raquete que você mata o mosquito e faz aquele barulhinho? Vale a pena, Rui, tu explicar o porquê andar para trás, né? Da velocidade da asa com Sim, o porque vento. o vento no vale começou a acelerar de uma forma muito rápida. E num fenômeno que eles chamam de fan. É um fenômeno que nem helicóptero voa na Suíça. Entendeu? E a gente não tinha sido informado. E eu estava naquela situação de risco. Né? E aí eu indo em direção para trás, eu estava de parapente. E aí as minhas pernas começaram porque eu estava acelerando o equipamento, né, com uma cordinha com as pernas, né? E minhas pernas começaram a tremer de uma forma involuntária, né? E aí eu comecei a trabalhar a respiração de uma forma suave e comecei, além da perna, puxar um pouco o tirante da frente. O suficiente. Agora, se eu puxasse muito, a vela ia desmontar, aí que eu ia cair realmente na tela de alta tensão, né? E aí eu fiquei naquela disputa de centímetro por centímetro, acho que uns 30 minutos, lidando realmente com a vida e com a morte, né? E aí que eu acabei conseguindo, como eu venho da vela, eu acabei ganhando espaço, o vento diminuiu, eu acabei indo para o pouso. Esse foi um dos piores eventos na minha vida. Mas o outro evento, se a gente talvez continuar depois de terminar o tempo, foi muito pior do que esse. O outro evento foi no voo livre ou foi em outra situação? Foi outra situação. Em outra situação. Tu quer falar logo agora? A gente ainda tem. Vamos falar logo agora. A gente ainda tem 7 minutos. O outro evento foi o seguinte. Agora é melhor tirarem as crianças da sala, entendeu? Porque o que eu vou comentar aqui eu acho importante, porque a gente está vivendo numa época em que existe uma violação do abuso do direito do abuso uma violação do direito do idoso, entendeu? Foi quando a minha mãe me pediu assim, Rui, eu visitava minha mãe todo final de semana na casa dela, e aí ela falou, Rui, tá faltando dinheiro aqui em casa, né? E eu visitando minha mãe todo final de semana, quando eu liguei para minha irmã, eu falei, Heloísa, o que eu posso ajudar? O que está acontecendo? Né? Ah, não, eu só tenho que prestar contas para a mamãe.
E quando ela falou isso, dia seguinte, ou 2 dias depois, ela trocou as chaves da casa da minha mãe, do apartamento da minha mãe, né? E a partir daí eu não tinha mais contato com a minha mãe. Ela começou a limitar. Fui na delegacia do idoso, infelizmente, as instituições que dão apoio, elas estão, apesar do esforço da delegada, as instituições não têm estão centralizadas, né? Aí, 6 meses se passaram, eu fui era aniversário da minha mãe, falei, não, agora eu tenho que ir lá. Eu fui lá com um amigo meu, já pressentindo alguma coisa ruim. Porque se ela trocou as chaves assim, dessa forma, não é à toa que ela vai me deixar entrar, né? Então fui com meu amigo, na época com a minha namorada, levamos 2 câmeras escondidas, tá? Já para filmar alguma coisa. E na época, a minha irmã, pode entrar e tudo. O namorado dela estava lá. E aí ela começou a tentar puxar uma discussão assim, desagradável do lado da minha mãe. Minha mãe, aparentemente, parecia que ela estava sedada. Eu falei, Luísa, eu não vou fazer isso na frente da minha mãe. Aí eu levantei, fui me afastando, só que a minha irmã não viu que a Renata e o Max estavam atrás. E aí a minha irmã, ela veio na minha direção, se jogou em cima de mim, justamente num quarto que eu fui educado, que eu fui criado lá. E aí ela se jogou em cima de mim para simular a Lei Maria da Penha, e ela saiu, o namorado já armado. Quando ele veio me matar, o meu amigo desviou a arma e conseguiu impedir que ele disparasse a arma. Ou seja, o que acontece? O tempo foi passando e eu comecei a ter dificuldade em dormir, eu tive alguns sintomas, eu comecei resumindo, eu fui diagnosticado por um psiquiatra com estresse pós-traumático. Eu só tinha visto estresse pós-traumático em casos de congressos. Kotite, eu comecei a ter movimentos involuntários, tiques, né? Foi aí que eu me lembrei de um programa que tem nos Estados Unidos para estresse pós-traumático, onde eles usam a luta marcial para readquirir uma autonomia em programas de estresse pós-traumático. Então, orientado por um psicólogo até que ele me orientou, um psicólogo de trauma, né, do exército alemão, das forças especiais. E aí eu comecei um programa. Foi aí que eu voltei para você e para o André, para o The Temple na época. E o jiu-jitsu salvou a minha vida. Porque eu fui fazendo o programa dos Estados Unidos sem vocês saberem, com vocês. Então, isso foi me readquirindo uma autonomia. Mas mesmo assim, isso fez toda a diferença. Então eu utilizei meditação, yoga, junto com um tratamento de hipnose para estresse pós-traumático junto com vocês. Irmão, primeiro, você já tinha me contado isso, mas eu quero te dizer que eu sinto muito por ouvir isso. E, enfim, agradecer a tua vulnerabilidade de falar sobre um assunto tão delicado da tua vida aí, perante numa situação como essa. E, enfim, dividir a tua experiência aí, cara. Tenho certeza que muita gente passa por coisas parecidas também e não sabe como lidar, não tem como não consegue nem apoio para lidar com uma coisa de um nível desse. O que eu posso te dizer é só o seguinte, meu irmão, que de tudo que eu vejo de você, passar por uma coisa como essa e ser quem você é, dentro e fora do tatame, tu é um vencedor daqueles que, porra, não tem onde caber, meu irmão. Então, enfim, é isso. Ruizão, eu quero continuar falando com você. Então, acho que a gente vamos continuar falando nessa live. Eu vou desligar aqui. Tem mais 1 minuto. 1 minuto ou 2. E a gente inicia outro. Tá bom? Tá ótimo. Então tá. Então, eu vou encerrar aqui logo. E aí eu já inicio o outro. Valeu? Combinado. Um abraço, irmão. Grande guerreiro Rui. Posso fazer mais um agradecimento? Pode sim, claro. Quem me levou lá, assim, para vocês foi o Flávio Neves, querido parceiro, tá? Porra, Flávio, muito especial, muito especial.
muito especial. E queria agradecer aos meus advogados, tá? Que é a doutora Luciana Dunst de Abrantes, doutora Rose, da Comissão dos Idosos da OAB, entendeu? Lucelena Jansen, e da parte criminal também, o doutor Horácio Carrielo. Então, são 4 advogados, assim, nessa batalha da vida. Mas, olha, muito grato por isso. Boa, Rui. Sou muito grato ao Flávio também por ele ter trazido você lá para a academia. Muito mesmo. Rui, cara, eu sei que você teve... enfim, qual foi a influência do yoga na tua vida? Eu sei que você, enfim, se estudou isso. Então, conta pra gente um pouco dessa história aí também. Bom, eu comecei a meditar por motivos mundanos, né? Comecei a meditar em 86 com a Cris, né? A meditação transcendental. Eu queria ganhar os campeonatos, né? De voo. E aí, aos poucos, eu fui gostando daquela sensação, né? De expansão da consciência. E percebi que a minha vida se divide antes e depois da meditação. Sendo que, em 96, ia ter o High Level, que era um campeonato internacional, um campeonato de alto nível, né, High Level. E aí eu falei, não, eu não treinava há muito tempo. Eu falei, não, mas eu vou fazer um programa de meditação de yoga. E aí eu fiz um programa, eu acordava todo dia às 4 horas da manhã, ia meditar, fazia as posturas. São posturas do Tantra Yoga, né? Não é do Tantra ligado à parte sexual, mas ligado à parte espiritual. Onde, Kotai, eu entrei nesse campeonato sentindo que eu ia ganhar. Eu ganhei o campeonato, entendeu? E aí, resumindo, eu falei, não, eu vou parar de competir para tentar estudar mais sobre isso, né? E aí eu acabei fazendo um curso de formação baseado com os fundamentos da Nanda Marga, né, do Tantra Yoga, onde a gente aprende constantemente a influenciar as nossas moléculas de emoção, né, com afeto positivo. Então, por isso que é fundamental. Falar de yoga, é importante que fale de afeto positivo. Não é só uma manobra física, é uma manobra psico-bioespiritual. Pô, perfeito, Rui. No final das contas, a gente acaba sendo, né, cara, o resultado de todas essas influências que a gente recebe, assim, porra, você teve aí o voo, a luta, a advocacia, o yoga, tanta coisa, né, cara, que formou aí esse ser humano aí que você é. Fala um pouco pra gente, Rui, quem são as suas maiores referências, assim, no teu trabalho, na tua vida pessoal, teus ídolos, Então, falar sobre isso, né, foi o que também o Ziegler, né, falou da outra vez. Então, as pessoas que estão às nossas voltas, né? Então, você tem, eu acho, umas referências mais absolutas, né? Uma delas ele se chama Pierre Sakar, foi o fundador da Nanda Marga. Por quê? Ele era um pensador, filósofo e mestre da yoga, que ele entendia que não havia yoga sem um sistema econômico contra a desigualdade. Não havia yoga sem olhar para o próximo. Então ele montou sistemas emergenciais para contribuir com, por exemplo, com emergências que aconteciam nos lugares. Hoje a Nanda Marga ela está posicionada em vários países no mundo. Então o Pierre Sakar é uma das minhas referências. Vou falar, você é uma das minhas referências, o André é uma das minhas referências, o Thiago Arruda Sanches é uma das minhas referências, meu pai é uma das minhas referências. Então, essas referências, elas são como... Na verdade, são partes de nós, né? Lembra que eu comentei? O meu eu começa muito antes de mim e vai terminar no infinito, muito longe, com todo mundo, com os corações e com as mentes unidas. Entendeu? Então, essas são as minhas referências. Basicamente, posso ter esquecido alguma. Por exemplo, eu tive um professor agora da cardiologia, um professor emérito chamado professor Nelson Albuquerque. O professor Nelson Albuquerque, só para você ter uma ideia, ele tem 79 anos, parece que tem 19. Tá?
tem energia, 19 anos. Ele teve um ataque cardíaco, né? 3 semanas depois, a gente tinha que fazer uma palestra em São Paulo. E a gente estava no 8º andar. Eu fui tentá-lo convencer para ele não ir para São Paulo comigo. 79 anos, tá? 3 semanas. Nós descemos a escada do hospital do UFRJ, do Fundão. Ele veio descendo mais rápido do que eu. E a gente vinha conversando. Então, essas são as nossas inspirações, né? É exatamente isso. Uhum. Ruizão, eu vou falar um pouco assim, cara, de você dentro do tatame, né, cara, ali. E as coisas que ficam mais vivas para mim primeiro, a tua disponibilidade como um bom companheiro de treino. Então, cara, você está sempre disposto a somar em qualquer situação. Seja com palavras, seja com o teu apoio físico, seja com a tua experiência de vida, você está sempre ali para somar e engrandecer. Então, assim, como um companheiro de treino, né, cara, isso aí é fundamental. Para uma academia, a academia é feita de pessoas assim, que eu acho que é, porra, uma bênção, que é o caso da nossa, assim, né, cara? O comportamento geral ali costuma ser esse. E assim, você acaba ficando muito numa posição, assim, eu vejo muito você numa posição assim de líder ali também. E segundo, cara, essa tua gana que eu vejo que tu tem, você é muito calmo, você é muito tranquilo, mas dentro de você tem um bicho ali também, que é um bicho, cara, porra, bacana ali, guerreiro. Meu irmão, nunca vi tu negar um treino, nunca vi tu reclamar de nada. Nunca vi, meu irmão. Tu cai para dentro em todos os sentidos. Então, assim, sempre foi assim? Ou você acha que você, ao longo da tua vida, tu foi desenvolvendo esse espírito de luta dessa forma? Bom, primeiro, eu acho que eu falo demais. Eu vou falar menos ainda lá na nossa academia. Às vezes eu falo demais. Segundo, acho que eu tenho uma notícia muito boa para o nosso encontro aqui, para todos que estão assistindo. A grande notícia é: bem-estar, ele pode ser desenvolvido. Tá? Características você pode desenvolver. Tá? Então, eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa com uma baixa autoestima antes de começar a voar. Eu me lembro que eu comecei a nadar pelo Botafogo com 9, 10 anos de idade. Cara, eu me lembro, na primeira competição, eu ia batendo nas raias, assim. Eu morria de medo. Então, você vai aprendendo e as referências e as boas companhias fazem toda a diferença. Toda a diferença. Mas toda. Então, isso que vocês proporcionam, você, o André, o mestre Toco, Bela Riva, né? Vai fazendo toda a diferença. Então, eu tinha muito medo. O voo livre, ele foi me restituindo a minha autoestima, tanto que eu acabei desenvolvendo uma prática com os atletas da Rocinha, do Reação, um programa chamado Passado Não é Destino, onde a gente entra em voo, a asa ela voa sozinha, você solta a barra da asa e ela fica para voar sozinha. E aí eu convido aquele atleta que tinha algum medo, alguma referência, algum histórico de violência doméstica, a assumir o comando da vida dele. Ele assume o comando, abre um sorriso lindo. E aí eu falo, olha, se você pode voar, você pode qualquer coisa. Ele vai para o campeonato e vira campeão brasileiro. Por quê? Você trabalha emoção com afeto e emoção. Emoção conversa com emoção. O Ziller falou uma coisa muito especial que traz esse exemplo. Quando eles estavam quase chegando no cume e o coordenador dela, o orientador, falou, olha, faltam 50 metros, mas a gente vai ter que voltar em função da tempestade. Aí o Ziller, né, começou a ficar hesitante, né? Se o orientador dele falasse assim, não, mas por que a chuva vai entrar? Como é que ele conversou com ele? Qual foi a valência que ele trouxe? Olha, se a gente não for agora, você não vai falar mais com seu filho. Foi o convencimento. Por quê? Emoção conversa com emoção. Muito bom. A razão ela é importante. A razão informa, mas a emoção transforma. Perfeito, cara. Muito bom. E me fala assim, agora,
Qual foi os maiores ensinamentos que o jiu-jitsu te trouxe? Bom, primeiro, assim, evita sempre machucar com quem você está treinando. Porque ele é a pessoa fundamental nos treinos, né? Ele faz parte do coletivo. Tá? Isso foi muito especial. Então, olhar o outro, não como o outro, mas como um semelhante. E a gente sair da ilusão da separação. Parte de mim está em você. Né? Então, essa é uma das coisas. A outra é aprender a treinar cansado, que é quando você mais vai conseguir se desenvolver. Ali que eu me lembro quando parece mesmo. Ali eu me lembro quando eu estava no Mestre Toco, na nova geração. Cara, como o Toco teve paciência comigo. Porque se você acha que eu tenho disposição, e olha que eu ainda treinei com a costela quebrada, lembra? Eu treinava com a costela quebrada, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque era terapêutico para mim. Se eu não fosse lá, eu não sei o que seria da minha noite, porque eu estava em tratamento com estresse pós-traumático. Então, o jiu-jitsu, com vocês, ajudou a minha vida como me ajuda demais, cara. Entendeu? Mas voltando, então, a questão da você ter perseverança, de você mesmo cansado, você não desistir, isso eu tenho que aprender demais com vocês, mais ainda. Então, o jiu-jitsu ensina isso. Ensina a você buscar uma inteligência no movimento, entendeu? E não um movimento, não fazer o movimento por fazer, entendeu? Planejar o movimento, entendeu? Ele é uma yoga, é uma yoga marcial. Pronto, a gente pode falar que o jiu-jitsu é uma yoga marcial. Maneiro. Ruizão, cara, traz pra gente então aí, cara, um pouco do que você tá, a maneira como você tá lidando com esse momento presente aí agora. Grande Bernardo, fisioterapeuta, obrigado, B, por tudo. Sim? A gente treinava juntos. Lá da nova geração, casca grossa. Mas conta aí. O Pirata também, Pirata da seleção de wrestling apareceu aí também. Foram atletas nossos também. Mas, vamos lá. Primeiro, a gente está num país, assim, me desculpa o que eu vou falar agora, mas a gente não pode, a meditação traz isso também, no meu caso, né? Não dá para você ficar descansado sabendo que tem gente morrendo de fome do teu lado, entendeu? É importante a gente ter um olhar e um engajamento em projetos para o semelhante. Não vou falar o outro, porque o outro é o outro, é o semelhante. Tá? Então, engajamento em projetos de solidariedade é fundamental, entendeu? Porque parte da minha felicidade depende de gente que eu nem conheço, entendeu? Que é o tal do efeito borboleta, lembra? O filme Efeito Borboleta? Quando uma borboleta agitar a sua asa, o que vai acontecer? Você vai observar esse efeito no Ocidente. Na China, né? Você vai observar que o que aconteceu, né? Agora, né? Então, olhar para o outro. Então, eu estou procurando me engajar de alguma forma em projetos contra a fome. A gente está fazendo uma produção de hambúrgueres, né? Que a gente chama eu sou vegetariano, então a gente chama de Prana Burger contra a fome na Rocinha, entregando isso para famílias na Rocinha. Pô, que barato. Depois, e como tem milhares de amigos nossos fazendo coisas parecidas. Esse projeto, Rui? Esse projeto é financiado por... Como é que funciona? Não, é autofinanciado. Autofinanciado? Precisa de ajuda? Como é que funciona? A galera entra em contato contigo aí para te ajudar, se precisar? Pode entrar em contato comigo, eu vou ensinar a fazer o hambúrguer, é um hambúrguer específico, ele é germinado, e aí a gente faz esse projeto, né? É bem especial. E o meu Oscar desse projeto foi o seguinte, né? Uma das crianças dessa família falou assim com o pai, né? Lembrando que eu sou vegetariano e não como nem alho nem cebola, né? Então, o filho dele chegou assim pro pai, depois de experimentar o Prana Burger, falou: pai, o Bob está distribuindo hambúrguer na favela? Achava que era Bob's. Por que tu não come, Rui? Alho nem cebola? Ayurveda? Não, pela Nanda Marga, existem algumas pesquisas que destacam
que você tira um pouco o foco da atenção e da concentração. É mais isso, mas é muito pessoal. Gente, nem quero aqui Entendi. falar que vocês não têm que comer Não, nem cebola, beleza. nem serem vegetarianos. É muita arrogância da minha parte. Não, beleza. Ruizão, para completar, cara, fala um pouco da tua visão de futuro diante disso tudo aí. Acho que a gente está vivendo um momento muito delicado, né, cara? Com a galera, porra, muito polarizado, tudo isso acontecendo de uma forma muito, muitas vezes até irresponsável, né, cara? De ambos os lados, de ambas as. Mas, enfim, fala um pouco da tua visão de futuro aí, de toda Bom, essa situação. eu quero convidar, por exemplo, para que a gente raciocine trazendo um pouco da filosofia que eu aprendi com o Tiago, que é o meu professor, Tiago Arruda Sanches. Primeiro, existe um termo que as pessoas usam bastante, resiliência, né? Resiliência vem do latim, né? Resiliência é pular, né? Voltar para trás, tá? Mas quando a gente aprende sobre plasticidade cerebral, quando existe a plasticidade, você nunca volta para trás. Você volta para frente, você vai para frente. Então, fica o meu convite aqui para a gente não trabalhar também um termo chamado pós-resiliência. Você salta para frente, entendeu? Vai para a modificação que você está aprendendo. Essa é a minha visão de futuro. Esse aprendizado, onde esse olhar para o semelhante, né, através da ciência e da humanidade, todos nos darmos as mãos, os corações e seguirem adiante, entendeu? Com olhar para o semelhante, não olhar separativo, mas olhar integrativo. O nosso corpo, ele trabalha de uma forma integrativa. A gente tem vou dar um exemplo. Uma vez eu voando com um poeta, né? Eu não sabia que ele era poeta e ele não sabia que eu trabalhava com pesquisa no eixo entre o coração e o cérebro, tá? Chamado eixo neurocardiológico. E aí, a gente faz um movimento na asa, que eu chamo de yoga no céu. A gente vai empurrando a asa, inspirando, e exalando, trazendo uma intenção e soltando o ar. Eu chamo de yoga no céu. Hoje, se vocês quiserem visitar o meu Instagram, tem lá, yoga no céu. Vitor Joia e aí falou que é bem maneiro. O Vitor. Demais, né? Sim, exatamente. E aí, fazendo essa yoga no céu, eu voando com esse poeta, esse ator, né? Que é o Matheus Solano. Sabe quem é? Não. É um moreno. Bom, voando com o Matheus, depois que eu fiz o movimento, ele falou assim, Rui, em voo, tá? 10 minutos. Rui, eu tô sentindo o meu cérebro deixando o coração entrar. Meu amigo. Uau. O que eu demorei 40 anos para falar sobre o voo, o cara me fala em 10 minutos. Entendeu? Então, os poetas são os cientistas da alma. Entendeu? Muito bom, cara. Que é o que você faz também lá, o que o André faz, o que o Toco faz. Lá no jiu-jitsu, a gente aprende a ensinar o cérebro a deixar o coração entrar. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Pô, Rui. Cara, olha, queria agradecer aí pelo teu tempo, agradecer pela tua parceria, agradecer por tudo de valor que tu compartilhou aí com a gente. Eu adorei tudo que tu falou, muito bom, é sempre muito bom aprender contigo. Se tu tiver aí alguma última mensagem aí para mandar para a galera, manda ver. Então, eu vou colocar aqui... Uma honra para mim, Rui. Vou colocar aqui o nome do nosso curso. É um curso digital, é o respireconsciência.com.br. Mas ele escreve consciência assim, olha. Não sei se está ali. Consciência é consciência. Respire consciência. É um curso digital no Hotmart, visitem. Eu acho que tem bastante conteúdo e está num preço bem razoável. E quem não puder, entre em contato comigo que eu ensino a técnica assim de coração, tá? E a técnica não é só respiração. Você acessa uma memória e trabalha esse eixo neurocardiológico. E quero agradecer demais a você, ao André, ao Toco, aos meus ancestrais antepassados,
aos cientistas e sábios por estarem aqui com vocês. E a todos vocês aqui, muito obrigado. Valeu, Ruizão. Obrigado. Fica com Deus, meu irmão. E vamos que vamos. Valeu, galera. Obrigadão por terem Olha vindo só. aí. Fala aí, Rui. Cérebro e coração. Então não é só namastê. Cérebro e coração. Obrigado. Valeu. Isso. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado a todo mundo aí que participou. Valeu mesmo, galera. Vamos que vamos. Os.